Vamos à nossa aula de hoje, né? Nós estamos estudando a parte da nossa fé, parte doutrina, né? Doutrinária, né? E da denominação batista. E hoje o nosso estudo é sobre duas ordenanças. É sobre o batismo e a ceia do Senhor. E eu coloco aqui que elas servem como um memorial para os crentes de todas as gerações. E por isso sempre devem ser lembradas e celebradas na comunhão dos santos. Mas antes de mais nada, né, gostaria de colocar aqui, né, primeiro vamos entender de onde veio a ceia do Senhor. O que ela significa? Será que ela me melhora como filha do Senhor, como pessoa? Será que ela faz um milagre? Será que ela me salva? É. E nós vemos que Deus é um gênio. Ele planejou tudo desde o princípio e sabia o que estava fazendo. Criou o homem pecou, ele enviou seu único filho, né, Jesus, para anunciar a salvação e salvar a todos desde que se arrependessem dos seus pecados e crescem em Jesus como seu Salvador. Ele estava na terra, nós, né, conhecemos, né, através da palavra de Deus, que Jesus estava aqui na terra mais ou menos uns 3 anos e pouco, e estava chegando a hora de voltar ao Pai, a hora que ele teria que passar pela sua morte e ressurreição, né, para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, para que ele vencesse e derrotasse a morte, derrotasse Satanás. Mas quando isso ia acontecer? Eu acho que não tem melhor data do que na celebração da Páscoa, onde o povo judeu estava reunido em família para comemorar e relembrar a passagem, a libertação do seu povo, né, da escravidão do Egito. E Jesus preparou um lugar para que acontecesse isso, para que a partir da velha aliança fosse quebrada e a nova aliança fosse anunciada. E nós vamos ver lá em Mateus 26, de 17 a 20, onde Jesus ali está junto com os seus discípulos e ele prepara um local para que a ceia fosse celebrada junto com os 12. E diz assim, né? Se você tiver, eu estou com o texto aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Esse texto ele está em outras passagens nos evangelhos, né? E nós podemos ver aqui que a casa aonde foi preparado a ceia de Jesus e dos discípulos não era de uma pessoa muito humilde, não. Era uma pessoa que tinha posses ou trabalhava para alguém que tinha, né? Que era de um certo valor aquisitivo, né? E por quê? Porque a casa ela era de mais de um pavimento
e ele foi separado, o pavimento superior, que era maior, geralmente nessas casas, foi separado essa sala para a celebração da ceia. Opa, a celebração da Páscoa, né? O Pesach, Páscoa, né? E também eles chamavam aquela sala de cenáculo, né? E ali era o grande momento. Mas vamos continuar lendo o texto para entender como surgiu a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, a partir da Páscoa, né, ele vai alinhar o significado daquilo que é mais importante para o povo judeu. Deixa eu entrar aqui, deixa eu trocar a próxima tela, né? Então, o que era mais importante para o povo judeu, que era a celebração da Páscoa. Era uma festa religiosa das mais antigas, se não a mais antiga que existe, né? E ele a partir dali, ele faz como diz, uma ligação com a sua pessoa, com o seu ministério, o que ele veio fazer, o que ele veio pregar às pessoas, né? Mas aonde está isso na Bíblia? Onde que nós podemos ver isso? Puxa vida, eu não coloquei ali, mas se você quiser abrir a tua Bíblia, lá em Levíticos 23, de 4 a 8, diz o seguinte: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no devido tempo. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, faça uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, faça uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. E hoje, a título de curiosidade mesmo, irmão, conhecimento, que isso ajuda bastante a nós entendermos, né, a sequência da história. E hoje os judeus, eles celebram a festa judaica, né, a Páscoa, o Pessah, né, quase igual os judeus da época de Cristo. Eu coloquei ali, vamos ver um vídeo, eu vou postar depois da aula e também nos grupos, né? Esse vídeo, ele dá mais ou menos uns 5 minutinhos e ele mostra, ele vai mostrando os elementos da mesa e vai mostrando o significado de cada elemento. E a sequência, como a ceia é feita, a celebração, por que 4 cálices, né? 4 cálices de vinho. Então, mas o principal é que a Páscoa, ela é um momento muito especial em família, onde a família compartilha a história do povo de Israel.
onde ela compartilha a história do povo de Israel. Para nós também é um ensino, porque nós deveríamos fazer isso também. Nós deveríamos também nos reunir à mesa com mais, como diz assim, com mais frequência, né? E estarmos conversando e compartilhando a palavra de Deus. É muito gostoso. Eu lembro quando meu pai estava vivo e as perguntas vinham para mim e eu ia conversar com ele. Ele sempre gostou muito do Velho Testamento, da história antiga, e eu também gosto. E a gente, para mim, era um bálsamo quando ele começava a me explicar, falar as coisas, quando ele sentava na mesa e começava a mostrar nos mapas, nos livros, né? E são coisas que ficam na nossa memória, são coisas que não podem ser apagadas. É muito importante, você aí, pai, você, mãe, não é perda de tempo, não é, você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, aos seus filhos, ou mesmo ao seu marido, à sua esposa, à família, as pessoas que estão perto de você, né? Mas continuando aqui, eu tinha até postado lá no grupo da IBVA, né? Os 4 copos, né? Uma ceia com 4 copos. Nós usamos um copinho pequenininho, né? E o judeu usa 4 copos. E tem tudo a ver com Êxodo 6, de 6 a 7, quando Jesus não, aqui a presença era de Deus, né? Quando Deus fala a Moisés para ele ir ao Egito, libertar o povo dele, né? Fala lá sobre, olha que interessante. Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho de imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E é interessante. Se você for na casa de um judeu, hoje, na noite, onde eles celebram o 14º dia, onde é a celebração, a festa da Páscoa, você vai ver que os adultos, né, que participam daquele momento, vão partilhar de 4 copos de vinho. E é interessante que o primeiro significa santificação, tem tudo a ver com o texto, se você vê ali. O segundo fala sobre libertação, o terceiro, redenção, e o quarto, louvor. E é interessante porque todo esse cerimonial que é prestado, né, tem tudo a ver com a tradição, com a história deles, e eles continuam, eles preservam isso, né? Quando eles sentam à mesa, as crianças fazem aquelas perguntas: pais, por que nós estamos hoje comendo essas saladas amargas? Por que vocês estão passando nesta água com muito sal, salgada? O que é essa pasta aqui que nós estamos comendo? Por que esse pão sem fermento? E é o momento em que o pai, partilha ali na mesa a história, da primeira Páscoa. É muito interessante, né? E outra curiosidade também, eles utilizam 3 pedaços de pão, eles chamam de matzá, né? 3, 1, 2, 3. E eles pegam o segundo pão, o pão do meio, e eles cortam naquele pedaço, e um dos pedaços é escondido, e depois
no final da celebração, essa festa, essa comemoração demora em torno de umas 4 horas, né? Aí ele volta de novo. E por que o segundo pedaço, né? Por que três pães? Por que cortar ao meio o segundo, né? Conta a tradição que tem a ver com os 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E o do meio, Isaac. Isaac foi levado em sacrifício. E também tem a ver com sacerdotes, levitas e israelitas. Os levitas, o número 2, que estava o povo que era separado para cuidar do tabernáculo, cuidar da adoração a Deus, de tudo que envolvia o culto prestado a Deus, né? E é muito interessante. Então, eles vêm para o segundo copo, que simboliza a libertação do povo, tem a ver com a vitória sobre os deuses egípcios, né? Nós sabemos que aquelas 10 pragas, na realidade, fazem referência a deuses egípcios. Tem pessoas que falam, mas por que Deus foi matar como é que diz, os primogênitos, né? Por que Deus permitiu matar, né? E filho de Faraó, né? Na realidade, ele não era filho de Faraó, ele era uma divindade, né? Ele visava a perpetuação daquela escravidão, né, do povo e a continuidade do reinado de Satanás naquele lugar, né? E daí nós vemos ali o terceiro copo, né? Deixa eu correr aqui com a aula, né? O terceiro copo que fala sobre a redenção. E ali no terceiro copo, aí sim, aí vinha a festa, aí vinha a comemoração, o cordeiro, ele era morto, o cordeiro era distribuído na mesa, onde todos participavam, né? E ali nesse local, nessa hora, era comido aquele segundo pedaço, o segundo pedaço do pão, né? Então, e o quarto louvor, vocês leram no texto ali que depois da ceia que Jesus participou, eles entoaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Eles recitam um salmo nessa hora, né? Recita o Halel, né? Ali acaba a cerimônia. Mas por quê? Por que Deus libertou esse povo? Por que Deus podia ter começado tudo de novo? Não deu certo, eu vou pegar um outro povo. Mas não, Deus tinha um propósito para eles. E se você tiver tempo, depois dê uma olhadinha lá em Êxodo 5, nos primeiros versículos, e no capítulo 8 também fala, né, que Deus separou aquele povo para prestar culto a Ele. Né? Para prestar culto a Ele. E nós também fomos separados para adorar a Deus. Com os nossos dons, os nossos talentos, né? E a ceia, então você vê que a ceia tem tudo a ver lá com Êxodo 6 e 7 que nós estávamos lendo aqui, né? E sem querer, os judeus anunciam o Redentor. Por quê? Se você fizer uma comparação, né? Jesus nos livra do pecado, né? E no Novo Testamento, o fermento é comparado com o quê? Com o pecado. Jesus é o pão da vida. E ele foi quebrado, ele foi ferido, né? E nós vemos ali o segundo pão, quando ele é quebrado, Jesus quebra e reparte, né? Jesus é esse pedaço, né, separado, os judeus chamam de afikoman, né? Ele simboliza o que? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus toma o terceiro cálice. Por quê? Terceiro cálice. Como você sabe, dele? Nós estávamos ali já na parte da celebração
onde eles, se você ler na Bíblia, você vai ver que estavam comendo, e aí Jesus pega o pão e parte o pão, né? Onde é feita na parte do cerimonial, ele distribui o pão e depois ele toma o cálice. E ele fala que esta é a nova aliança do meu sangue. É algo assim maravilhoso, sabe? Quando você começa a estudar e começa a fazer uma comparação a história do povo lá de Israel, quando vem vindo lá com Moisés, e depois vem aí a sequência, depois a igreja primitiva, cultivando e conservando tudo isso, né? E, infelizmente, o povo judeu, ele esperava um outro salvador, né? Um outro reinado, né? Mas eu creio na palavra de Deus que eles ainda vão ser salvos. Eles ainda vão ser libertos. Mas, continuando aqui, irmãos, vamos agora para a definição, né? A ceia do Senhor, que inicialmente se constituía uma refeição comum, passou a ser um momento de celebração entre os cristãos. Como define Thyssen, é um rito externo ordenado por Cristo para ser administrado pela igreja, como sinal visível da verdade salvadora da fé cristã. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque Jesus nos deu uma ordem aqui, né? Jesus nos deu uma ordem aqui. E nós deveríamos celebrar a ceia até a sua volta, lembrando do seu sacrifício, que ele morreu por nós e que era um memorial. E hoje nós temos algumas denominações, né? Não sei se eu falo denominações, alguns grupos religiosos, né? Que mudam um pouco isso, né? Mudaram um pouco isso, né? E a ceia do Senhor, ela é uma cerimônia da Igreja Unida, conforme declara a nossa declaração doutrinária batista, né, baseado na palavra de Deus. E ela, quem participa? Eu coloquei ali. Estamos unidos a Cristo pela fé e compartilhamos todos da qualidade de membros do corpo de Cristo. Forma restritiva, a nossa denominação, né, a Igreja Batista, ela tem restrição com relação no momento da celebração da ceia, né? Quem pode participar? São pessoas que fazem parte da mesma fé, da mesma ordem, né? Antigamente nem era permitido não era compartilhada a ceia com pessoas que não fossem da mesma denominação batista. Mas depois houve uma abertura, né? Nós vimos isso e por que não? Se o irmão de outra igreja, a palavra de Deus é a mesma, às vezes nós temos diferenças com relação a doutrinas e segmentos, né? Mas que são coisas que foram nós mesmos, o próprio homem que criou. Então, nada impede de você participar na igreja dele, como ele também participar da minha. Mas o que vem a ser, como que funciona a ceia? A ceia é formada com 2 elementos, o pão e o vinho. A ceia memorial, Jesus disse, façam isso em memória de mim, tragam
a lembrança daquilo que eu passei, que eu fiz por vocês. Mas o pão continua sendo pão e o vinho, hoje a gente usa o suco de uva, né? Continua sendo suco. Jesus não está presente em nenhum dos dois elementos, nem em forma real e nem em virtude. Eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Né? E ali nós estamos para quê? Para celebrar, é a grande celebração, né, dos perdoados por Cristo, é o anúncio da morte e ressurreição de Cristo que mudou o nosso futuro. É a celebração da vitória de Jesus, é a celebração na história da salvação eterna e a nossa volta ao Pai. Mas algumas denominações, né, têm mudado isso, né, e algumas religiões, por exemplo, permite que a ceia seja participada por todos, né, inclusive crianças. Alguns têm ela como sacramento para a salvação, né? Se a gente for lá na história, você vai ver lá no Conselho de Trento, os católicos, né, adotaram ela como fazendo parte de um dos sacramentos para se ter a salvação. Outros a têm como uma presença mística de Cristo nos elementos, né? Os luteranos e os anglicanos. O pão é pão, o vinho é vinho, mas assume o corpo de Cristo naquele momento, mesmo sendo pão e vinho. Outros têm conferido graça. Aqui eu tenho um pouquinho de reserva, né? Os calvinistas. Por quê? Porque nós temos alguns irmãos nossos que estão começando a ir para essa vertente. Eu tenho medo disso. Deus confere graça a quem participa da ceia. E nós sabemos que Deus opera milagre por meio de nós e em todo lugar onde a igreja do Senhor está reunida. Por quê? Porque Jesus está ali. Então, independente de ser um culto de ceia ou um culto qualquer, um culto normal da igreja, podem haver milagres. A presença de Deus é constante entre nós. Deus está no meio do seu povo. Então, milagres podem acontecer. Então, eu tenho um pouquinho de medo de falar que você, a pessoa que participa da ceia, ela tem uma graça, recebe algo diferente, especial, sabe? Eu tenho restrições contra isso. A ceia do Senhor é memorial. Não há presença substancial e nem espiritual. Jesus aqui usa uma figura de linguagem, né? Em época de escola a gente usava, né? Metáfora, né? Ele usou em outras oportunidades. Você vai ver que ele fala que eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, Jesus, é uma maneira de se expor, né? E para terminar essa parte da ceia, Paulo, lá em 1 Coríntios 11, fala sobre fazermos um autoexame para reencontrar com a prática da santificação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim beba desse pão, coma desse pão e beba desse cálice, né? Então, é um momento de reflexão, é um momento de nós nos autoavaliarmos o que nós temos feito como filhos de Deus, como servos do Senhor, né? Mas, mesmo que você tenha feito algo que entristeceu o Senhor, peça perdão, mas nunca deixe de participar. Não perca o momento de comunhão que é essencial para a nossa caminhada cristã. Venha celebrar o triunfo de Cristo sobre a morte, a nossa libertação, a nossa nova vida em Cristo. Você entristece. Você, quando não participa, você está diminuindo
o preço que Jesus pagou pela tua vida. Amém? Mas vamos para o outro tema aqui. Batismo, né? Outro é símbolo de conversão. O batismo consiste na imersão do crente em água. Simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida, em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Batismo significa literalmente imersão. Essa palavra vem do grego baptizo, traduzida como mergulhar, banhar, imergir. Muitos de nós já estudamos isso, já estamos revendo, né? Quantas vezes, né? No Novo Testamento, vemos que João, o Batista, né? João Batista, batizava pessoas no Rio Jordão e batizou o Senhor Jesus, que a seguir ordenou que seus discípulos batizassem aqueles que crescem no Evangelho. Pedro batizou os gentios que ouviram a palavra na casa de Cornélio. E Paulo foi batizado possivelmente por Ananias, lá em Atos 9. O batismo era ordenado por Jesus. Ordenado por Jesus é por imersão. Olha só, algo interessante aqui. Jesus foi batizado passou, né, pela experiência do batismo. Ele precisava? Ele não precisava. Ele tinha pecado? Ele não tinha. Ele estava sepultando a velha vida para a nova vida, recomeçando? Não. Mas a Bíblia nos fala, né, que Jesus passou pela experiência do batismo. E logo que saiu das águas, uma referência clara de que Jesus foi batizado por imersão. E o batismo de Jesus foi uma forma dele identificar com os pecadores, mesmo não sendo. Ele não precisava ser batizado, como eu falei, mas o foi, para mostrar a importância do ato para a vida cristã e para a compreensão adequada do Evangelho. Mas e daí? Por que nós fazemos o batismo? Por que nós batizamos? Está tudo na palavra de Deus, né? Seguindo o que o Senhor nos ordenou. Porque é uma ordem. Porque é uma ordem de Deus. É um sinal externo da minha fé. É um testemunho feito publicamente, né? Todos podem ver, não é nada escondido, né? Como diz o pastor Saião, né? Tem pessoas que às vezes fazem um casamento num lugar é para você ir, mas eles fazem um lugar tão longe que você acaba não indo, né? Mas o batismo não, o batismo você faz ali e você abre, né? Para todos poderem ver, a não ser em tempo de pandemia, né? Que só pode ser um batizado, né? E olha lá ainda, né? Tem que se aguardar a voltar ao normal, né? Confirmo a minha declaração pública de fé, de discípulo de Jesus como meu Senhor e Salvador único. Portanto, a fé é a pré-condição para o ato batismal. Primeiro você crê, depois você é batizado. Eu declaro que agora sou de Jesus. Estou morto para a antiga vida que eu tinha antes, sem o Senhor. Aquelas coisas que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. Eu não sinto prazer em fazer. E o batismo me identifica. Também como parte do corpo de Cristo. Na igreja primitiva, a conversão e batismo eram inseparáveis. A pessoa aceitava Jesus como seu Salvador e era batizado. Também como compromisso com uma igreja local, porque eu não posso ser igreja sozinho. Eu não posso ser um desigrejado. Não flui. Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Eu preciso caminhar junto. Eu preciso compartilhar, receber e dar amor e atenção às pessoas. E eu queria que você pensasse aqui neste momento. O batismo não é mágico. Não salva ninguém. Se não houver fé, arrependimento,
é um banho. Não somos batizados para ser salvos. Somos batizados porque já fomos salvos em Cristo. Como quando você recebe a Jesus como seu Salvador, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Se você creu, se você crê em Jesus e ainda não foi batizado, você está em falta com Cristo. Porque você sabe que é uma ordem do Senhor. Mas o batismo não salva. Mas o que te impede de ser batizado? Claro que não salva. Nós temos um exemplo claro na palavra de Deus. Quando Jesus estava na cruz, aquele bandido, né, que estava lá na cruz ao lado dele, não ia dar tempo dele ser batizado. Mas ele creu e Jesus viu no seu coração. E Jesus falou que aquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então, ele não salva, mas faz parte da caminhada cristã. Para ser salvo, preciso crer em Jesus. Para ser membro de uma igreja batista, nós estamos falando aqui, né? Então vou dar uma dica para você ainda que não é batizado. Se é a primeira vez que você vai se tornar membro, a resposta é simples, você tem que ser batizado. É a condição para ser membro de uma igreja. Segundo a ordem de Jesus, os discípulos fazem discípulos e os batizam, sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é como diz o pastor Delci, né, de Souza Lima, né? Ele fala assim: não há na Terra nenhuma organização humana que se compare à Igreja de Cristo. É grande honra fazer parte da Igreja de Cristo. Não nos envergonhemos disso. Devemos, principalmente, pastores e líderes, né, zelar pela sã doutrina e se resguardarem da sedução dos desvios doutrinários que destroem a identidade de muitas igrejas. Aqui falando como a nossa batista, porque hoje nós temos igrejas que só tem o nome de batista, mas ela não segue mais a doutrina, né, batista. E concluindo, irmãos, as duas ordenanças de Cristo, a sua igreja, são válidas e necessárias para os nossos dias. E a igreja de Cristo tem o dever não apenas de relembrá-los, mas de cumprir periodicamente, dando exemplo às gerações que se sucedem. Olha, eu sou da época, né? Não sou muito velhinha, não, só um pouquinho, né? Mas eu sou da época que culto de ceia, a gente separava a beca bonita, roupa bonita, se arrumava. Nós tínhamos alegria, as igrejas tinham, a maioria das igrejas tinha um coral também, né? Então o coral separava aquelas músicas maravilhosas, o culto falava o tempo todo, nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, da nossa libertação, da nossa alegria de sermos salvos, né? E nossa, era muito gostoso. Para mim ainda é. Mas o que a gente tem visto às vezes na nossa igreja, em nossas igrejas, é que as pessoas às vezes dão preferência para outras atividades, outras coisas no dia de estarem, né, na celebração, naquele momento. Então, serve um alerta para nós, que fazemos parte, né, alguns da segunda, terceira, quarta geração de evangélicos, né, que perpetuem isso. Ensine os filhos dos seus filhos, né? E assim como a palavra de Deus fala na bênção, né? Que a bênção do Senhor nos guarde de geração em geração e que nós possamos também estar sempre falando de Jesus, do seu sacrifício na cruz,
relembrando que aquilo não foi um momento, um filme, algo que passou tão longe, não. É algo que tem que estar presente em todo momento, para que realmente vale a pena o Senhor dizer: eu morri por você, mas valeu a pena. Até mais, irmãos.